Vamos embora e hoje nós estamos aqui, né, com muito carinho recebendo Renan Santos. Renan, que é escritor, presidente do Partido Missão, guitarrista, escritor, constrói debates, as suas ideias, buscando influenciar o pensamento coletivo e, principalmente, hoje aqui com a gente como pré-candidato à presidência através do Partido Missão, e vem conversar com os ouvintes da Vale do Sol FM, falar com a gente sobre suas propostas como pré-candidato. Ele que tem um discurso principalmente focado no restabelecimento da ordem, combate ao crime organizado, como um pilar central da sua visão de Brasil. Renan, seja bem-vindo à Vale do Sol FM, a Santo Antônio da Platina. Bem-vindo, Renan, bom dia. Bom dia, uma honra estar com todos vocês aqui, vai ser um prazer trocar ideia e obrigado por nos ter cedido esse espaço aqui para conversar, muito bom. Espaço aqui aberto, principalmente você que fala em libertar o Brasil. Libertar de quê? Qual o principal problema do país hoje na visão do Renan Santos? Olha, o Brasil, naturalmente, quem está nos ouvindo sabe que o Brasil está tomado de vários problemas e a gente fala, pô, Renan, me liberta do STF, pô, Renan, nos liberte do crime organizado, pô, Renan, nos liberte dos inúmeros impostos que a gente paga. A real é que ser uma pessoa decente no Brasil significa que você tem o tempo todo perseguido. E por quê? Porque o modelo de país que a gente vive é um país que foi criado, em grande medida, por uma elite parasitária, uma elite de baixíssima qualidade. Inclusive você mede a qualidade de um país pela qualidade da sua elite. A elite americana que fundou os Estados Unidos é muito diferente da nossa elite. E infelizmente a nossa elite não pode ver uma pessoa que trabalha e produz, que ela tá logo taxando, que ela tá logo procurando meios de retirar daquela pessoa a produção dela e jogar dentro daquela máquina estatal corrupta. E aí isso se reflete de que maneira? A gente tem, por exemplo, um dos funcionalismos públicos mais caros do mundo. A gente tem o judiciário mais caro do mundo. A gente tem hoje leis que protegem quem comete crimes, mas a gente tem, por exemplo, um sistema, como da própria Receita Federal, altamente tecnológico e capaz de pegar qualquer um, se for encontrar algo que eles vão dizer que é uma imprecisão, uma declaração de impostos, ou seja, tudo é montado para te perseguir. E libertar a pessoa dessa amarra é justamente a função que um partido político sério tem que ter no Brasil. Hoje, a coisa está invertida. Hoje, juiz ganha 100, 150 mil reais por mês em todos os estados da federação. Isso não é privilégio aqui do Paraná, privilégio de São Paulo. Rio Grande do Norte, por exemplo, bate recordes nisso. E a gente olha e fala, mas isso não tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido eu viver num país como o Brasil. É muito caro viver no Brasil e é muito ruim viver no Brasil. E a gente precisa falar, colocar as coisas nesses termos, porque pessoas em outros países que eram mais pobres que o Brasil, estão vivendo melhor do que o Brasil já. A Argentina estava quebrada até 2 anos atrás e agora ela tá se recuperando e a gente tá sempre ficando para trás. Eu quero tirar o Brasil desse clima em que as pessoas se sentem exploradas e fazer as pessoas se sentirem parte de algo maior que vai ser, vamos dizer, um país que as pessoas vão ser felizes, não vão se sentir roubadas ou exploradas e aí vão prosperar e construir suas famílias e sua história aqui. Renan, como que surgiu o Partido Missão? O Partido Missão surgiu de uma necessidade. E qual era a necessidade? Eu venho do Movimento Brasil Livre, um movimento que derrubou a Dilma Rousseff, que organizou as maiores manifestações do mundo apoiando a Lava Jato nos anos de 2015, 16, 17. E a gente percebeu algo muito simples. Toda vez que a gente queria participar politicamente, lançar uma liderança, a gente não conseguia, vamos dizer, ter o espaço correto dentro dos partidos. Os partidos usam os sonhos das pessoas, usam pessoas que eventualmente têm votos para seus desígnios pessoais. E quais são os desígnios pessoais de um líder partidário? Ganhar dinheiro com política. Isso a gente percebeu. E a gente tentou, a gente lançou candidatos pela União Brasil, pelo antigo DEM, pelo Novo, e é a mesma coisa. Então a gente falou, só vamos conseguir construir o que a gente quer se nós tivermos a nossa própria casa. E a gente juntou jovens ao redor do Brasil, foram mais de 2 mil jovens, coletamos assinaturas ao redor do Brasil, aí montamos um partido, que é o Partido Missão. É um partido que está permitindo, por exemplo, aos jovens ter a chance de poder concorrer a deputado, concorrer a governador, pessoas que nunca tiveram família na política, nunca tiveram influência, e aí construir agora esse projeto juntos. É um projeto geracional, é um projeto que está substituindo, vamos dizer, gerações que não dão certo na política brasileira, e é um projeto muito ambicioso. A gente quer, por isso que é o nome Missão, a gente quer, através dessa missão, que alguns chamam de missão impossível, transformar o Brasil num país desenvolvido em, no máximo, 30 anos. Renan, outro assunto muito importante dentre tantos, né? Ainda mais tratando, no seu caso, a um candidato da presidência da República. A gente vai falar a respeito do crime organizado, né? Neste país.
Bom, caso eleito, né, para esta missão, justamente, qual que é a sua primeira proposta ou a sua primeira ação para combater o crime organizado aqui no Brasil, Renan? Simples, né? O presidente da República toma posse no dia 5 de janeiro de 2027. E o que o presidente da República, Renan Santos, vai fazer? Para as pessoas que estão nos ouvindo, elas já entenderem e imaginarem. Primeira coisa, nós vamos já fechar a alteração nas nossas leis de execução penal e nas nossas leis penais. As leis penais para aumentar as penas em geral e as leis de execução penal para impedir medidas como saidinha e progressão penal, que fazem com que alguém que seja condenado por bastante tempo cumpra 1, 2, 3 anos apenas. Essa é a regra no Brasil. E impedir que o reincidente saia da cadeia. É reincidente, cometeu um crime com uma arma, você não vai sair da cadeia por pelo menos 40, 50 anos. É assim em qualquer lugar minimamente civilizado. É assim nos Estados Unidos. Tem que ser assim no Brasil, que não é um lugar civilizado. Isso precisa ser entendido. O Brasil hoje não é um lugar civilizado. Hoje o Brasil é um país animalesco. Alterei essas leis. Nesse mesmo dia eu vou colocar o Brasil em estado de defesa. O que é o estado de defesa? O pessoal já deve ter ouvido falar em GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O estado de defesa é ainda mais profundo que a GLO. Ele permite ao presidente da República e às forças de segurança, por exemplo, entrarem na casa das pessoas. E onde vai estar circunscrito? Ou seja, qual será a área que vai ter o estado de defesa? Todas as favelas e todas as áreas controladas pelo crime organizado no Brasil. Assim a polícia vai poder entrar, ela vai apreender todos os membros do crime organizado. Se um membro do crime organizado entrar numa casa de alguém para se esconder, fazendo a família de refém, a polícia vai entrar lá, não vai precisar de mandato, e a gente vai capturar essas lideranças, começando do Ceará e descendo por todo o Brasil. E nós vamos eliminar ao longo de 6 meses a 1 ano o crime organizado do Brasil. Feito isso, com a alteração nas leis penais e leis de execução penal, nós vamos tirar o Brasil, que tem hoje 22 a 23 mortos a cada 100 mil habitantes, tá? Que é um dos números mais altos do mundo, é 4 a 5 vezes maior, por exemplo, do número de pessoas que morrem na guerra da Ucrânia, que é um número que é um absurdo, e vamos jogar de 2 a 3. Ou seja, o Brasil vai se tornar um país seguro em coisa de 1 ano. E aí isso tem que vir acompanhado de construção de presídios distantes, longe do grande público, para a pessoa entender o seguinte, cara: olha, eu vou cometer um crime à mão armada, eu vou botar a arma na cabeça de um cidadão, minha vida acabou. Eu serei um presidiário pro resto da minha vida, num lugar muito longe, muito quente, Tocantins, vamos botar o presídio no Pará, mas a pessoa tem que entender, minha vida acabou. E eu acho que aí a gente começa a tornar o Brasil um lugar civilizado, coisa que o país não é hoje. Bom, e você fala em educação sólida, né, como forma de prevenir o crescimento do crime organizado, e que mudanças concretas você faria no sistema educacional brasileiro, Renan? Olha, falando primeiro no que tange educação e crime, né? Hoje a gente sabe quem são as pessoas que cometem crime violento no Brasil. Pra quem tá nos assistindo, o rapaz que te assalta, ele em geral vem de uma família destruída, que mora num bairro periférico ou um bairro pobre numa cidade, tá? Por quê? A maior parte das mães solteiras e da gravidez na adolescência acontece ali. A mãe que às vezes se relaciona com um cara que não é uma boa pessoa e acaba tendo que sustentar aquela criança. Ela tem 1, 2 empregos, ela tem uma vida muito dura e aqui acaba não tendo a atenção paterna para aquele garoto. A ausência da figura paterna, em geral, para um garoto que é problemático, acaba fazendo ele se encaminhar para o crime com maior facilidade. Então a gente já sabe onde está a mão de obra do crime. A mão de obra do crime é um menino sem a presença paterna num bairro pobre. Pois bem, as escolas nos bairros pobres têm uma função social tremenda. Por isso que eu sou a favor de escolas militares, especialmente em bairros mais humildes. Você oferecer essa disciplina que infelizmente falta nessa região para esses garotos. E esses garotos vão ter um acompanhamento, inclusive psicológico. No geral, no Brasil, além disso, focado nessa área para evitar, vamos dizer, a criação da força de reposição, a mão de obra barata que o crime usa para o cometimento dos crimes, a gente voltar com o método fônico nas escolas, voltar com métodos de ensino tradicionais, que no mundo inteiro são utilizados e que funcionam, inclusive um estado americano, Mississippi, que tinha as piores notas nas provas e nas competições que os Estados Unidos faziam em termos de educação nos estados, eles voltaram a adotar o método fônico e focaram em alfabetização e matemática, e os índices deles subiram, dispararam. O Mississippi hoje é top 3 nos Estados Unidos. Então, fazer o básico, fazer o simples faz muita diferença. Todo mundo fica, o tablet, usar. Cara, escrever, papel, caneta, disciplina, professor com autoridade na sala de aula, alfabetização completa. É impressionante a revolução que isso faz. Deixa que a pessoa use a tecnologia dela em casa, com os pais dela, e aí ela toca isso na casa dela. Na escola, vamos aprender pelos métodos tradicionais. Isto já é uma revolução. Ensino técnico, misturar o ensino técnico com inserção nas cadeias de trabalho desde cedo, permitindo que esse jovem já faça uma transição da escola para o trabalho de maneira natural. Bom,
Trajetória pessoal, a gente quer saber quem é o Renan Santos, de onde é o Renan, e você como escritor, né, na revista Valete, também como músico na banda Limão Rosa, essas experiências, de que forma elas influenciam também na sua visão política? Boa pergunta, olha, pergunta legal, porque influenciam mesmo, né? Bom, eu sou um cara de classe média, sou essencialmente uma pessoa que pensa como alguém de classe média. Eu nasci num bairro de classe média em São Paulo, chamado Moca. É um bairro operário de italiano lá de São Paulo. Rafa Regis é de São Paulo. Estudei na Moca. Ah, é? Ô, Belo, claro. Ora, meu! Eu sou da São Judas, Tadeu. Ora, meu, que legal, meu, que legal. Paulistano aqui. Meu pai estudou no São Judas também. Aí, tá vendo? Bacana. E, enfim, sou de lá, tenho, por conta disso, a cabeça de um cara de classe média e preocupações de classe média. Eu acho que a classe média no Brasil carrega o Brasil nas costas, em grande medida. E ela é a seção mais desrespeitada de toda a sociedade brasileira. É quem paga a conta. Sabe o famoso, quem paga a banda escolhe a música. A classe média, ela paga a banda e não escolhe a música. Ela só paga a banda e aí se reclamar. Meu pai é advogado, minha mãe psicóloga. Eu estudei. Fui um bom aluno em todas as escolas que eu passei, tirava aquelas medalhinhas de melhor aluno, passei na faculdade de Direito da USP, lá eu comecei a fazer política, comecei a arrumar minhas primeiras brigas com o PT. Não gostei do curso, quis começar a trabalhar, trabalhei com meu pai, depois trabalhei fora, depois de pegar a experiência por alguns anos, comecei a trabalhar com o que eu tinha aprendido com meu pai em recuperação de empresas, depois comecei a montar metalúrgica, queria trabalhar com tecnologia, eis que veio a famosa crise que atingiu o setor brasileiro de metalurgia lá para 2012, 2013, por conta da Dilma Rousseff, que já antecedeu a crise de 2014 econômica que a gente passou. E aí eu vi, esse país vai quebrar. E nisso vem as manifestações de 2013 e eu dou início ao que é o MBL, né, já a partir de 2014. Só que quem é esse cara nesse período todo? Né? Um cara que trabalhou, um cara que arrumou muita briga com o sindicato, um cara que sempre gostou de música, arte, sempre gostou de escrever. E isso naturalmente influencia em mim, por exemplo, porque você fala o que a música te influencia? Eu gosto de compor. Não, tem gente que gosta de tocar um instrumento, não tem nada de errado nisso. Eu sempre gostei de compor. E compor pra mim é um ato de ser autêntico. Autenticidade. Então se você escreve uma música que é tua, você é autêntico, você põe teu coração ali. E acho que você tem que fazer isso na política. Então no MBL que nós fundamos, mesmo no partido, uma coisa que eu me nego é ficar imitando fórmulas dos outros, ficar repetindo chavões idiotas. É ser verdadeiro no que você faz e não aceitar os rótulos que querem impor a você. Nunca aceite os rótulos que querem te impor. Então, quando a gente faz política, a gente sempre faz isso de uma maneira muito autêntica, muito verdadeira, custe o que custar. Porque se você deixar ser determinado pelo outro, o outro escolher o que você é, o que você vai fazer, você nunca vai deixar a tua marca e nunca vai fazer aquilo que você realmente acredita. Bom, e para finalizar essa nossa entrevista, nós gostaríamos que você falasse agora diretamente com o eleitor brasileiro, o eleitor do Norte Pioneiro, o eleitor do Paraná, do Sul de São Paulo, que estão te ouvindo, do Brasil, porque a nossa emissora está no Brasil e no mundo através dos nossos canais, né, de comunicação. Qual seria a principal mensagem da sua pré-candidatura, Renan Santos? Olha, para vocês aqui do Paraná, eu rodei muito o Nordeste e as pessoas falavam do Paraná como um lugar bom. E o Paraná é um lugar realmente maravilhoso, eu gosto muito do Paraná. Mas vocês têm que encarar os seus problemas aqui de uma maneira diferente. Quando eu fui fazer minhas críticas ao Maranhão, Piauí e conversar com as pessoas, por exemplo, no Ceará, Rio Grande do Norte, eu olhava os problemas que as cidades tinham, escândalo de corrupção, e eu olho agora pra cá e eu vejo que aqui não é tão diferente. Inúmeras prefeituras com escândalos de corrupção muito similares àqueles que a gente vê no Nordeste. Quando eu olho a infraestrutura do Ceará, muito pobre, estradas muito ruins, e eu olho a infraestrutura do Paraná, eu não vejo muita diferença. Porém, quando eu olho o PIB, o Paraná é muito mais rico. Então há algo muito estranho que faz com que o paranaense seja um povo muito trabalhador, mas as consequências das decisões políticas que o paranaense toma não se refletem num estado com infraestrutura boa ou com uma política decente. E por quê? Porque isso não faz sentido. Veja, o Paraná é hoje o 4º PIB do Brasil. O Paraná tem uma área agricultável incrível. O Paraná tem cidades desenvolvidas. O interior do Paraná era para parecer o interior de São Paulo. Só que quando eu olho a infraestrutura do interior de São Paulo, ela não tem comparação com o interior do Paraná. Na prática, o interior do Paraná, em termos de infraestrutura, parece o interior do Ceará e não o interior de São Paulo. Mesmo com as cidades, elas próprias parecerem o interior de São Paulo. E as decisões políticas que o Paraná tomou nos últimos anos, nas últimas décadas, elas estão erradas. E eu vou falar apenas duas. A primeira,
O paranaense, ele se apega a velhas famílias que constroem e administram cidades. E essas velhas famílias são corruptas. E vocês pagam o preço da corrupção desses caras. E a segunda coisa, vocês aqui no Paraná, às vezes ficam comprando brigas nacionais inúteis e elegem heróis nacionais que estão preocupados com brigas nacionais, quando vocês não conseguem eleger pessoas capazes de defender o Paraná no Pacto Federativo. Vocês, paranaenses, são roubados pela União no Pacto Federativo. Em vez de eleger líderes que vão defender o Paraná para vocês terem uma estrada e não morrer num acidente batendo de frente com uma carreta, como acontece com muitas famílias aqui, ou se você é um caminhoneiro no Paraná, você não ficar horas preso no trânsito porque a estrada é uma estrada de uma mão única ali. Você não, eu tô preocupado aqui em eleger sei lá, esse monte de político bolsonarista que tem aqui no estado que não faz nada lá em Brasília. Pense no Paraná primeiro, pense em você, pense na sua família, pense no bem-estar, porque é muito estranho que um lugar tão rico tem uma infraestrutura tão ruim e aceite ser governado por tanto corrupto. Então essa é a minha provocação e eu vou rodar aqui no estado do Paraná falando isso. Da mesma maneira que eu fui no Nordeste e falei, vocês são administrados por ladrão e por isso vocês são pobres. Então minha provocação paranaense é essa e todas as cidades que eu passar no Paraná eu vou fazer essa provocação. E esse é um recado claro, porque se fosse só pra falar coisa bonitinha, aí eu seria um politiqueiro velho. Não, eu vim provocar as pessoas pra ver se elas despertam também. Gostou do corte? Então siga o canal e não perca os próximos vídeos.